Daniel Peixoto, terapeuta, naturopata, ansiedade, compulsão alimentar, crudivorismo. Esse é o tema da live que eu vou fazer agora há pouquinho, nesse momento, com a Eli Lamego, que já está entrando. E a gente vai aí dar muitas dicas, vamos entrar de maneira profunda nesses temas que são tão caros na sociedade que a gente vive hoje. Quero dar aí um bom dia a todos. Fiquem à vontade, podem entrar, podem interagir, podem fazer perguntas. A Eli acabou de entrar logo pontual, britânica, e a gente vai tocar esse papo aí. E é isso, vou deixar os irmãozinhos entrar aí, provavelmente a gente deve ter um prejuízo de quórum, porque estamos fazendo mais cedo, mas ela vai ficar gravada aí para todos, tá? Vai ser uma resenha muito boa. Se você tiver a oportunidade de ficar, você vai ser muito bem-vindo e vai ser muito prazeroso receber você aqui e responder as coisas ao vivo. Fica melhor, né? A gente já responde ali de uma maneira mais didática e fica tranquilo, tá? Lembrando que a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Então fique à vontade aí para fazer a pergunta. E eu já vou receber aqui a Eli. Querido, eita, peraí. O que aconteceu aqui, gente? Ah, Não já. tô entendendo. Ah, Tá ótimo. inverso aqui. Agora foi. Agora sim. Agora Foi, veio. tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você tá? Você me escuta bem? Te escuto, te escuto. Aqui que a luz tá horrível, porque, enfim, tô num lugar Mas numa. escutar, escutar muito bem áudio, vídeo, tá? Tá ok. Tá tranquilo. Ah, então tá bom. Você tá bem com esse tempo? Como é que está? Eu tô bem, noites mal dormidas nas últimas noites, mas eu tô bem. E você, como é que você tá? Faz parte. Faz parte. Eu também passei por isso aí, por esses dias aí. Muitas É, a atividades, cara de sono dá muitas nisso. fazem parte. E estamos aí ousando, né, fazendo uma live nesse horário mais cedo. Provavelmente não deve ter o quórum usual, mas vai ficar gravado aí para a posteridade. E vai ser um prazer aí tocar essa live aí contigo mais uma vez. Com Bom, estou certeza. aqui do meu Instagram. Para quem não me conhece, Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, e continuo há 4 anos na militância por uma saúde melhor para o povo, né, uma alimentação melhor. E a Eli aí fica à vontade, se quiser, para se apresentar. Gratidão, querido. Bom dia aí para todo mundo, gente. Obrigada por estar aí com a gente hoje para a gente falar sobre esse tema tão legal. É um tema que é super importante, né? Mas, enfim, antes de falar sobre isso, meu nome é na verdade, Elisa, e conhecida como Eli Lamego, né? Estou também nesse ramo de trabalhar com naturopatia há alguns anos. E, óbvio, né? Como toda pessoa que trabalha com a questão da saúde, a gente aprende muito nos altos e baixos, a gente também levando os nossos tombos. E eu acho que esse tema da compulsão ele é interessante porque é um tema que não sei o Dani, mas eu já passei e às vezes passo por episódios parecidos, né? Então eu acho que a gente trocar sobre isso é super importante. Então, gratidão. Simbora, vamos lá para mais uma live. É bacana, eu já vou adiantar aí, você já deu meio que um spoiler, né? Que todo mundo, em maior ou menor grau, tem algum tipo de compulsão. É inevitável, né? A questão aqui é como você vai lidar com isso. Isso é uma coisa inerente a nós humanos, mas não vou dar spoiler não, que a gente vai adentrar o tema aí. E a gente vai ser basicamente o seguinte, eu preparei aqui umas perguntas durante essa madrugada para que eu achei assim importantes. E aqui vai ser uma troca. A live com a Eli geralmente é sempre troca, né? A gente vai trocando aqui. Ela geralmente passa o que é a visão dela, eu passo a minha, né? E a gente vai aqui trocando. E nisso a gente vai gerando, produzindo conhecimento. Inclusive, eu mesmo aprendo muito nessas lives que a gente faz. E aí eu separei 7 perguntas. E eu vou fazer as perguntas para ela, ela vai se colocar. E depois eu vou colocar o que eu acho. E depois a gente vai fazendo o contrário. Na segunda eu coloco o que eu acho, ela coloca o que ela acha. E a gente vai construindo um raciocínio assim. E aí, a live vai ter cerca aí uma duração estipulada. Pode se estender um pouco mais ou menos, não sei, de 1 hora. E a gente pretende esgotar isso aqui de maneira objetiva, tá? Tranquila. Para depois ter um tempinho para responder a pergunta de vocês com mais tranquilidade. Então, o primeiro ponto que eu vou passar aqui, que a gente vai debater, é o seguinte. Por isso, pessoal, fiquem atentos ao que a gente vai debater aqui, que às vezes a pergunta que eu já fiz é que você já está querendo fazer. Tanto é que o colega aqui, a Michelle, perguntou como faz para lidar com a ansiedade. A gente vai falar sobre isso.
você vai ter inevitavelmente a resposta ao longo do nosso debate aqui. Então é o seguinte, Eli, como podemos enxergar a ansiedade dentro da crença comum que a gente tem de que o corpo é inteligente, de que o corpo ele se autorrestaura? Nem todo mundo tem essa crença, mas nós, né, temos uma linha, esse ponto em comum, de acreditar na inteligência do corpo. Então eu te pergunto, já que o corpo é tão inteligente, né, e procura o equilíbrio o tempo todo, por que tem ansiedade? Como você enxerga isso? É uma ótima pergunta, né? Eu lembro quando você me passou as perguntas, eu fiquei reflexiva e do tipo falei, cara, a gente nunca vai saber a resposta 100%, né, de nada na vida. Mas dentro dos nossos estudos e tudo que a gente pega dentro da naturopatia para compreender um pouco mais, eu acredito muito que a ansiedade que a gente observa atualmente, né, as pessoas sofrendo de ansiedade, tendo quadros de compulsão por ansiedade, tem bastante a ver com a nossa ruptura com o natural da nossa espécie, né? Então eu sinto que tem muito a ver com essa coisa da gente fugir, não viver o que seria realmente o natural da nossa espécie. E ninguém, por mais que talvez muitos de nós, né, Dani, eu, né, meu parceiro Will, sua parceira Ladine, todo mundo, né, que está nessa busca de uma vida mais tranquila, de uma vida mais dentro dos conformes da nossa espécie, por mais que a gente busque, a gente nunca consegue alcançar 100%. Então a gente sempre vai sofrer de algum nível de ansiedade. E para mim, essa ansiedade tem muito a ver com essa ruptura do natural. Né? O natural para nós, seres humanos, seria viver no meio do mato, não ter essa coisa de trabalhar para ganhar dinheiro, seria basicamente subsistir, né? Você plantar ou não, ou colher ou não, ou caminhar, jejuar ou não, né? Mas viver nessa sincronia com a natureza. E não é o que a gente vive hoje em dia. Por mais que uma pessoa busque viver o mais natural possível, a gente ainda vive imerso num sistema. Para todo mundo que está ouvindo essa live ou que vai ouvir depois, se você tem um celular, você está imerso no sistema. Né? Então, de certa forma, é essa coisa de que a ansiedade, para mim, observando, ela tem a ver com o corpo inteligente no sentido de que o corpo não entende, na inteligência dele natural, não entende o que a gente está vivendo. Né? Não faz parte da inteligência inerente dele compreender esse estilo de vida atual de todo mundo. Então é assim que eu enxergo. Eu acho que o corpo, de certa forma, ele tem certas respostas, e que a gente ainda vai, em outras perguntas que você traz aqui, a gente ainda vai mencionar isso. Tem certas respostas que são pensadas nos hábitos naturais, e não nos hábitos antinaturais que a gente vive hoje em dia. Perfeito, você deu a resposta genérica, mas é a mais adequada, é a resposta 100%. Perfeito, eu não tenho nada a acrescentar. Eu até anotei as coisas que eu não posso deixar de falar aqui com relação a isso. Mas aqui nas figuras de terapeutas, a gente tem que tentar, na medida do possível, ajudar as pessoas de alguma forma. Ela já deu a resposta, pessoal. O mundo desequilibrado provoca esse tipo de coisa, né? O que eu anotei aqui, para poder tentar agregar de alguma forma, é o seguinte, para ser um pouquinho mais específico. A pessoa ansiosa, ela não está vivendo presente, muitas vezes. Né? Existe diversas, ela está com dificuldade de lidar com esse presente. E também pode ter uma relação de um apego a um passado e a um futuro que está expectando que não está certo. A pessoa não está vivendo presente de alguma forma. Pode ser também a dificuldade dela relaxar, de desfrutar. Isso aí vai depender da personalidade de cada um. Às vezes a pessoa está com a dificuldade de desfrutar mesmo das coisas da vida. Seria mais por essas duas linhas aí. Tem também a questão dos conflitos internos, os sentimentos, a busca para aliviar... Não, mas aí já parte da alimentação. Essa parte que eu vou deixar para comentar depois. Então seria basicamente isso. A pessoa não está conseguindo viver o presente, ela não está tendo a capacidade de desfrutar. E aí o corpo, ele dá uma resposta, né? Que não é uma resposta legal, ele acaba te deixando frequenciado, mais ansioso, cortisol mais elevado. Mas a razão é basicamente isso que ele falou. É um mundo deturpado que a gente vive. E sendo mais específico, acho que a gente poderia dizer que a pessoa não está conseguindo viver o presente, está com dificuldade de relaxar e desfrutar. E eu já digo logo, de antemão, que o que a gente pode fazer terapeuticamente para aliviar isso é desenvolver coisas que nos exercite a viver o presente, de alguma forma. É por isso que as práticas da meditação, pessoal, elas são importantes, né? Tanto a meditação, a yoga, porque são exercícios que te fazem viver o presente. Existem muitos outros também, né? A gente pode falar depois da dica aí, não tem problema. Mas vamos prosseguir aqui, a menos que a Eli queira botar aí, corrigir, falar alguma coisa aí que eu falei.
Não, é breve, né? Legal que você trouxe isso, porque eu me lembrei essa questão da ansiedade, de dificuldade de viver no presente, né? Quase sempre as pessoas com ansiedade vivem muito no futuro, né? Do tipo, no medo do futuro, na dúvida do futuro, e a ansiedade é isso. A depressão já seria o oposto, seria mais o passado. A pessoa que vive muito no passado, né? Tipo, de se lamentar de que talvez as coisas no presente não sejam como no passado. Então são parecidas, mas com uma visão, uma para o futuro e outra para o passado, em geral. Né? Óbvio que isso são generalizando, né, o quadro, né, claro. Antes de prosseguir aqui, eu quero dar bom dia para todo mundo que está entrando aí, os guerreiros que estão prestigiando aí nesse horário ingrato da live. Bom dia a todos aí. Pode chegar, pode dar like aí, fiquem à vontade. Tamo junto, galera. Muito obrigado aí por estar prestigiando aqui a nossa live. Lembrando aí que vai ficar gravada aí para posteridade, tá bom? A segunda questão que eu queria colocar aqui, ele é a seguinte. Já falamos aí da ansiedade, agora vamos para a parte da compulsão. A compulsão alimentar, ela teria alguma relação com esse processo, né, da ansiedade, ou seria algo mais abrangente e específico? Ou os dois? Ótima pergunta. Eu acredito que a compulsão tem a ver com um pouco com os dois e tem a ver com outras coisas também, né? Eu acho que assim, sempre quando a gente está passando por processos de ansiedade, a nossa tendência é buscar uma bengala, né? É buscar alguma coisa que auxilie ali naquele momento. Não necessariamente vai ser uma coisa que vai resolver, né? Mas é uma bengala para a gente se apoiar, né? Então a nossa tendência é essa. E eu acho que quando a gente pensa em compulsão, também tem outro fundo. Tem um fundo muito emocional, no sentido de que ela pode ter a ver com uma necessidade de você suprir alguma emoção que você ainda não resolveu ou não sabe como resolver e não está, talvez, no teu campo racional de compreender como resolver. E aí a gente acaba passando por uma compulsão, porque é justamente a bengala mais utilizada hoje em dia é a alimentar. Claro que a gente vai ver pessoas que às vezes usam a bengala do álcool, ou a bengala de alguma droga, ou a bengala do sexo, ou a bengala, né? E acabam, e a gente tem que voltar para aquela visão de vício. Né? Tudo que a gente vai como compulsão é uma visão de um vício nosso, e que a gente às vezes não consegue resolver aquilo de uma maneira muito racional. Né? Eu acho que, para além disso, o que é interessante a gente falar é que também tem um pouco a ver com algumas questões de químicas internas do corpo, se a gente pensa numa compulsão. A compulsão pode sim ter a ver com a ansiedade, mas a compulsão também pode ter a ver com uma química específica que é liberada no corpo a partir do momento que a gente come determinada coisa, né? Porque, de certa forma, todo alimento, podendo ser uma banana, ou várias bananas, ou, não sei, um arroz com feijão, ou um macarrão, ou um pastel, né? Não sei. Todo alimento, ele tem um fundo de mudança de estado emocional, mudança de estado mental. Todo alimento que a gente coloca para dentro, por conta da sua própria química, ele tem esse efeito de mudança de estado mental, de mudança de estado emocional, tá? Então a gente tem que entender que, assim, observar, inclusive, isso vale para todo mundo. Talvez tenha um caderninho que vocês observem a mudança de estado mental e emocional de vocês depois de vários alimentos diferentes, para entender o porquê que vocês estão buscando aquele alimento. E tem essa questão também da química da compulsão, mas que não é necessariamente pensada no que a gente está buscando, mas é pensada no que um parasita, que talvez a gente tenha no nosso intestino, está buscando de química, o que ele precisa para se alimentar. Né? Então, acho que a compulsão ela pode ter a ver com ansiedade, sim. É uma das explicações para a compulsão, claro. Mas eu acho que ela tem outros fundos, né? Tem esses outros dois fundos de talvez parasita ou essa questão emocional. E como também pode ter um fundo de falta de nutrientes, né? Então a gente não sabe, nosso corpo às vezes, pelo essa nossa desconexão com o natural que a gente já comentou no início, muitas vezes não sabe onde buscar esse nutriente. E acaba buscando em meios não muito naturais também. Um exemplo, né, de uma pessoa que sente necessidade de uma coisa muito doce no final do dia, acaba comendo um brigadeiro, por exemplo, ao invés de ir lá e comer uma fruta, que seria o natural do ser humano. Porque o paladar de necessidade doce significa que está faltando caloria, né? E aí, ao invés de a gente buscar caloria numa caloria cheia, com mais nutrientes, a gente acaba indo para o que a gente se acostumou como doce. Né? Então, eu vejo que a compulsão talvez teria esses 4 pontos aí, que a gente poderia mencionar: a ansiedade que você já trouxe, e esses outros 3, parasitas, falta de nutrientes e a parte emocional, como bengala. Fico até sem falar aqui que você esgotou basicamente tudo que eu ia falar aqui. Só
na verdade, para as pessoas que estão entrando agora, dar um bom dia a todos, só resumir o que você falou aí. Pessoal, essa parte aqui inicial que a gente está falando, foi propositalmente aqui, eu fiz aqui as questões, a Eli deve ter sacado isso. Eu foquei mais na parte psicoemocional nesse início. A gente vai falar mais de alimentação e tudo, porque existe uma razão de ser, tá? E já desde logo a gente sabe que o alimento não é tudo. Essa questão psicoemocional, ela é chave, tem que ser trabalhada assim, sabe? E quando a gente tá falando aí do... que eu não posso deixar de falar. Isso, na verdade, ela já falou, só estou ressaltando. O emocional, sendo um pouquinho mais específico, conflitos internos, né, ligados a sentimento, buscar aliviar essa tensão através do prazer e precisar de se dopar de alguma forma. E também apontar aqui a questão das necessidades vitais não cobertas. E junto com a dica que ele falou, de anotar os sentimentos, de se analisar e se escutar. Gente, eu adoro pegar cliente que ele tem essa de se escutar, que as pessoas não estão se escutando. Então, quando a pessoa tem esse exercício, as coisas ficam muito mais fáceis, né? De se escutar, de ver, de se experimentar, as coisas fluem, que é uma maravilha. Então, anotar as necessidades vitais no coberto, o hábito de anotar coisas simples mesmo, como dinheiro, trabalho, que seja, você anotar, porque é isso que está provocando a compulsão, né? Competição, tem muitos atletas, né? Às vezes eu fico vendo aqui, eu estava vendo aqui, desculpa, sair um pouco do assunto, mas tem a ver. Tem um jogador de futebol, o Alex, né? Que ele foi muito injustiçado. Ele era para ter ido para a Copa de 2002 e não foi. Aí ele estava falando, né? A gente fica vendo, assim, ouvindo, escutando, que ele, por não ter sido convocado, essa questão que é o sonho da carreira de um jogador, jogar uma Copa do Mundo, ele desenvolveu compulsão alimentar e ficou acima do... Olha como é que interessante isso, né? É uma necessidade vital não coberta que ele cobriu com alimentação. Isso é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? É muito interessante. E a dica que eu vou dar aqui, a nível terapêutico, da mesma forma que ela fala das doenças, que a gente cansou de fazer live aqui, de jejum e tudo mais. É o sentir. Porque a doença é o quê? Você não tem que atacar a doença, brigar com a doença, né? Você pode usar alguma coisa terapêutica, protocolo, que a gente trabalha aqui e tudo mais, mas você não deve, a rigor, atacar nada. Você tem que sentir porque ela tem uma função. E a gente não está falando que o corpo é inteligente? Então, por que você está ansioso? Por que você está compulsivo? Você tem que ver o que o corpo está falando. Só que a gente se tornou muito frágil à dor. Só que eu canso de falar aqui que a dor é construtiva. É da dor que a gente vai ali, né, curar nossas feridas. A lição da vida também a gente pode adaptar para o nosso corpo. É na dor que a gente vai aprender. A gente não tem que ficar cobrindo a dor. Da mesma forma que a gente não tem que ficar tomando remédio, a gente não tem que ficar se dopando, porque o corpo está te sinalizando. Se tiver paciência, ele vai te apontar caminhos para você cobrir justamente essas necessidades vitais não cobertas. Porque para você cobrir, o corpo precisa de energia vital, gente. Ele precisa de energia. E você, ao usar medicamento, você, ao ceder à compulsão, tu vai estar desviando energia mental para tratar o seu trato gastrointestinal, que comeu pão e farinha em excesso, que comeu açúcar. Entende? Vamos pensar as coisas em termos de energia. Essa aí acho que é uma dica boa aí que a gente pode deixar para vocês. Eli, podemos prosseguir ou você quer acrescentar aí do que eu acabei de falar? Beleza? Vamos lá. Já passamos aqui da primeira para a segunda. E a Eli já deu um spoiler já, mas ela vai ser mais específica. Eu acho que ela tem até mais agregado que eu aqui nessa parte. Na verdade, daqui para frente, eu acho que ela vai agregar muito, gente. Terceira questão. A relação entre a dieta e esses comportamentos de ansiedade, compulsão alimentar ou condições psicoemocionais. Eu acho que sim, o primeiro é esse ponto, né? Eu não sei se você quer começar comentando, né, Dani? Porque às vezes eu começando, se você preferir em algum momento. Porque, na verdade, eu já falei o que eu queria falar, eu não vou complementar nada. Tá, Você falar, então tá. Tá? Não vou falar nada. Tá bom. Eu acredito que sim, quando a gente fala sobre emoção, e é isso que eu comentei antes, né, da gente observar o alimento como talvez uma ferramenta de mudança de estado emocional, né, se a gente às vezes até pode utilizar num bom sentido, porque se a gente observa que o nosso comportamento alimentar, as nossas escolhas alimentares, elas também alteram a maneira como a gente sente, como a gente talvez transmite o que a gente fala. Inclusive, por isso que a gente vê muitas vezes conversas políticas acontecerem durante jantares, né? A gente entende que o próprio alimento ele tem essa capacidade de alterar a nossa química cerebral, né? Então, o alimento, por exemplo, dependendo do alimento que você consome, ele vai liberar
no nosso corpo uma quantidade específica de dopamina. E essa quantidade específica de dopamina pode alterar a forma como você enxerga as coisas naquele momento, né? Vocês podem até observar que talvez durante uma refeição num restaurante chique, não sei, né? Tô dando um exemplo, tá? Pode ser um restaurante qualquer. A pessoa toma decisões diferentes do que ela tomaria se ela estivesse comendo, não sei, num boteco da esquina. A gente toma decisões diferentes dependendo do ambiente em que a gente está e do que a gente está comendo, né? Então, o alimento por si só, se a gente observar a relação entre o que a gente come com justamente como a gente se comporta na sociedade, tem justamente a ver com essa tomada de decisão. Existe um livro, para quem provavelmente já leu, de Reich, né, que fala da função do orgasmo. E ele fala da função do orgasmo em geral. Né? E a gente tem que lembrar que o orgasmo não é só o orgasmo no sentido sexual. É essa energia sexual também que a gente utiliza. Então, de certa forma, se o alimento que a gente consome é um alimento que traz emoções, que liberam endorfinas, que liberam hormônios específicos no nosso corpo, que trazem prazer, a gente vai observar a vida de uma forma, naquele momento que a gente está ingerindo aquele alimento. Se já é um alimento que não traz prazer, a gente vai observar de outra forma. Né? Então a gente toma decisões, às vezes, diferentes com base no que a gente está se alimentando. E aqui eu estou fugindo da ideia cru de fruge, veganismo, independente do que a gente está falando. Se é um alimento que traz prazer ao a gente comê-lo, é uma forma que a gente pensa. Se é um alimento que não traz prazer, é outra forma. É por isso que muitas vezes no início de uma transição alimentar, as pessoas têm a tendência a ficarem tristes, ou falarem, mas eu não posso mais comer aquilo, eu não sei o que é do sal, eu me sinto depressa só de olhar para essa salada. Né? Então tem muito disso da gente entender que primeiro a gente precisa dar um reboot, né? Um reset interno, primeiro para pelas gustativas, é claro, e que isso pode demorar um tempo, e eventualmente nos resultados químicos internos que a gente tem com aquele alimento. Então, a relação entre dieta e comportamento psicoemocional tem muito a ver com isso. Tem a ver com o poder que o alimento pode dar ou tirar, não só pelo paladar. Né? Então a gente tem que entender que um alimento que é muito viciante, ele pode causar na gente reações psicoemocionais de vício, reações que às vezes são tomadas de decisão que não são muito ajustadas, porque elas são tomadas no momento de um alimento em que alterou o que seria a tua conformação interna original, né? E são alimentos que não mexem com esse campo interno, né, mental de vício, são alimentos mais naturais, eles vão manter com que você tome decisões com base no que é você mesmo, a sua essência. Não é uma tomada de decisão diferente do que você tomaria talvez no seu dia a dia, né? Então eu acho que vale lembrar que o próprio alimento ele pode ter essa capacidade de alterar a forma como a gente está enxergando a situação naquele momento, para bem ou para mal. Pesado, hein, galera? Pesado. Ó, e vou falar uma coisa, né? Que agora que eu lembrei que tem das coisas que eu não posso deixar de falar, que na verdade nem vou discorrer, eu vou comentar aqui se você quiser falar alguma coisa. A live vai ficar agora, quem chegou aí, um beijo pra Priscila, que entrou aí, tá? Chegou atrasada, mas chegou. Eu vou comentar uma coisa aqui que eu não poderia deixar de falar em hipótese alguma, justamente a ver com o que a Eli falou aí, de comportamento, alimentação e compulsão. São três questões. A questão da microbiota, que a gente fica mais na parte científica, né? Que a ciência já diz que a microbiota está relacionada com comportamentos, né? A gente sabe disso. E agora eu vou um pouquinho mais a fundo, porque aqui, gente, não tem essa não. Aqui a gente vai mesmo a fundo e fala de tudo. Eu vou falar aqui, pegar licença para usar o termo criado pelo Dr. Laila África do nutricídio, que é você provocar a morte de pessoas através do que ela está colocando na boca. E também questão de opressão espiritual, tá? Não tem essa, cara. Elino, a gente vai entrar e falar de tudo que seja possível ser falado, tá? Acredita quem quiser, quem não quiser acreditar, mas tem que ser falado, gente, porque não tem jeito, tá? Pra mim, as coisas estão muito conectadas. Eu acho que pra ele também. Então, não sei como é que ela se sente à vontade para falar sobre isso, mas é uma coisa aqui que eu anotei que é relevante. A questão da microbiota ali a nível científico, a questão do nutricídio, de que é bem pesado, né? Quando a gente vê a questão do tráfico de drogas, a gente pode associar também. A gente não está fora disso, pessoal. Dessa questão do tráfico de drogas, que é só para quem está vivendo na Cracolândia. Não. Isso é uma forma legal que eles arrumaram de fazer a gente participar. Porque quando você droga uma pessoa, ela se torna totalmente vulnerável. E a gente vem falando dessa questão de vulnerabilidade. Nós estamos muito vulneráveis. Vocês não têm noção de quanto que a gente está vulnerável. A legislação vive falando de vulnerabilidade. Pode se enquadrar nisso aí. A gente está muito vulnerável. E existe uma forma legal de te drogar
através da sua alimentação, através do açúcar, através do industrializado, glutamatos e aditivos, espessantes e corantes que estão dentro do alimento ali. E estão se frequenciando. Tá, tudo bem, esse corpo é muito forte, graças a Deus ele tem capacidade de lidar com certo grau de toxinas, mas o perigo está aí, o golpe está aí, e cai quem quer e todos estamos caindo, tá? Então, assim, se você chegar no mercado, às vezes, às vezes estou com um amigo aqui ou com a minha companheira, a gente às vezes vai no mercado e a gente fica olhando. Eu vou pedir para você fazer esse exercício aí, pessoas, né? Porque ele com certeza sabe do que eu estou falando e já deve ter feito esse exercício várias vezes. Para uma vez no mercado, você vai chegar a um determinado momento, você vai lembrar do que a gente está falando aqui, vai estar lá no teu inconsciente. Você vai parar no mercado, você vai parar na tua esquina, para assim e fica tipo com um observador fora. Você só vai olhar. Você não vai julgar ninguém. Você não vai fazer nada. Você só vai olhar. Fica observando, quando você estiver na fila do mercado, o que as pessoas estão comprando, o que elas estão colocando no carrinho, o que elas estão... Para! Se você parar um tempo, a gente não tem tempo de parar. Quando a gente para, a gente já pega o celular. Mas para, cara, é sério. Eu tô rindo, mas é muito sério. Tem uma parada sinistra. É de arrepiar, fica até arrepiado. No ar, tem uma frequência pesada. É bagulho sinistro, tá? Pro religioso demoníaco. Então, tipo demoníaco mesmo. É uma parada bem sinistra no ar que tá impelindo as pessoas a se direcionarem a determinados tipos de comportamento. E isso está muito associado à sua alimentação. Porque só vai mudar o teu comportamento se ele te impelir aquilo através de uma coisa. E qual é a coisa que ele vai fazer? Através do comportamento. Aí a gente pensa que é droga e cigarro. Não, a comida também, gente. É muito sério, é muito sério, é muito relevante. Esse papo aqui, a gente não tá de brincadeira aqui. A gente está aqui para falar muito sério, tá? Desculpa fazer, foi quase uma pregação que eu fiz agora, mas é porque é importante que vocês caiam na real do que a gente está falando. Amanhã ou depois eu não sei, não posso estar mais aqui, mas gravem isso que eu estou falando, a Eli está falando para você. Tem uma parada sinistra acontecendo e está na hora da gente tomar medidas com relação a isso. Gente, eu sei que a gente tomou muito tempo nessa parte, mas era importante falar essas coisas aqui. Quer complementar ou vamos para a quarta? Não, acho que vale a gente seguir, porque tem muita coisa que a gente vai falar que está relacionada a isso, né? Então vamos nessa. Tá. Prometo agora que vai ser meu substituto, tá, pessoal? Vamos lá. Agora a gente vai para a parte, né, que ela com certeza vai agregar muito mais, que a gente vai mais para o crudivorismo. Onde a dieta crudívora entra nessa história? Ela poderia auxiliar de alguma forma a nos vermos livres da ansiedade da compulsão alimentar? Olha, levando em consideração tudo que a gente já trouxe até agora, né? A gente tem que considerar que a dieta crudívora, ela é a mais próxima possível do que seria o natural do ser humano né, lá fora. Se a gente não estivesse vivendo na sociedade antinatural que a gente vive, o mais próximo do natural seria o crudivorismo. É claro que existem linhas e linhas de crudivorismo, e eu não quero me alongar muito nelas aqui, mas existem muitas linhas de crudivorismo que não são naturais, também são antinaturais. Né? Então a gente tem que se tocar que, assim, muitas pessoas falam, eu sou vegano, sou saudável. Não existe isso. Ou eu sou crudívoro, eu sou saudável. Não existe isso. Existem formas de se alimentar saudáveis dentro de determinados meios. A gente pode até ter um vegano, por exemplo, não saudável e um vegano saudável. Um crudívoro saudável, um crudívoro não saudável. Um fruge saudável, um fruge não saudável. Isso, e até mesmo pessoa que come de tudo pode ser mais saudável do que um crudívoro que come tudo errado, tá? Então, assim, a gente tem que observar que não existe do tipo um tipo de dieta ideal, no sentido em que isso aqui vai funcionar para todo mundo, né? Então, se a gente fala sobre justamente como que a gente auxilia um processo de compulsão ou ansiedade por meio da alimentação, se a gente voltar para o crudivorismo, e que o crudivorismo original seria o frugivorismo, e a gente conseguir realmente se estabelecer no frugivorismo, para quem não sabe, gente que está entrando aí, frugivorismo seriam vegetais, frutas, sementes, seu estado natural, crus, in natura, e obviamente que se a gente parar para até observar o que a gente tem de frutas e vegetais e sementes hoje em dia, muitos já estão, óbvio, modificados, né? Outros não estão no seu, talvez, na sua potência nutricional ideal, mas ainda assim o frugivorismo seria o mais próximo do natural e que conseguiria auxiliar sim a gente a ir
contra esses quadros de compulsão, contra quadros de ansiedade, pela química que eles produzem no nosso organismo, né? Então, se a gente vai para uma alimentação que produz uma química natural e que os resquícios, porque a gente tem que lembrar que quando a gente faz o processo de mastigação, engole, digere, nanana, e excreta, os metabólitos que ficam no nosso corpo, eles podem ser acidificantes ou alcalinizantes, dependendo do que a gente consome. Dentro de uma alimentação frugívora, a maior parte dos metabólitos são alcalinizantes. E na sociedade em que a gente está hoje em dia, é ideal que a nossa alimentação seja alcalina, porque a gente pensa em todo o resto que é, na verdade, acidificante. Poluição, isso aqui, né, a forma como a gente talvez lida com o trabalho, os estresses do dia a dia, né, quase tudo é acidificante. Então, a gente ter pelo menos uma tônica dentro do que a gente vive no dia a dia que seja alcalino é melhor. E lembrando que não necessariamente só a alimentação crudívora vai ser alcalina, né? Se a gente tem uma alimentação talvez limpa, que tem alguns itens cozidos limpos do tipo folhas cozidas, que sejam preferencialmente no vapor, né? Ou até determinados tubérculos que podem ser cozidos no vapor, vão ser neutros, não vão ser alcalinos, mas vão ser neutros, né? E a gente entender que a gente não precisa pensar 100% no cru, tá? Mas o frugivorismo, que seria 100% cru, vai trazer esse aporte de alimentos alcalinos que vão permitir, pela química do processo de metabolismo, de ingestão e de excreção, a gente manter essa máquina aqui o mais propensa a estar mais limpa e se conseguir se manter mais limpa, porque a gente sabe que o próprio corpo ele está sempre se limpando. Só que se a gente está sempre colocando coisa para dentro que é difícil de limpar, chega uma hora que a conta chega, né? Então a gente tem que manter uma alimentação realmente mais focada no alcalino quanto for possível, e eu acredito que por A mais B o frugivorismo seria isso. E sim auxiliaria na compulsão e na ansiedade por conta justamente dessa química que acontece internamente no nosso organismo, né? Porque toda compulsão, independentemente de ser de fundo emocional, de ser de fundo de parasitas, né, de ser até de fundo de falta de nutrientes, ela vai ter uma correlação justamente com o que você está colocando para dentro. E se o que você está colocando para dentro talvez seja mais focado no que você suprir as suas necessidades reais e fisiológicas, a gente consegue lidar melhor com esse quadro todo. Estou tentando ser rápida, eu sei que é uma coisa que a gente poderia aprofundar super, e vou deixar você falar mais, porque senão, enfim, eu acabo destrambelhando. Não, imagina, que isso. A Mari falou uma coisa aqui interessante, né? Que é as frutas mesmo modificadas, né? Imagina se elas não fossem modificadas, né? Porque elas estão modificadas sim, mas ainda assim vale a pena muito consumir as frutas, tá? Eu não tenho mais muito o que falar não, acho que eu esgotei muita coisa aqui. Vou deixar você, aqui tá aberto para você falar, que eu acho que você tem muito a agregar para a galera aí. Perfeitas coisas que você falou agora aqui. Eu só quero aí agradecer e dar bom dia para quem tá chegando agora. O pessoal aí, o quórum da live aumentou. Obrigado, tá, gente, por estar participando. Eu sei que esse horário é meio ingrato aqui, mas tá dando bom. E eu quero fazer um pedido aqui, tá, gente? Eu e Eli, a gente não é de pedir nada, mas eu quero pedir hoje eu vou pedir. Eu não sei quem conhece a Mami Fruge, né? A Amanda Vidal, que é uma amiga nossa, a gente conhece há muito tempo, conheço pessoalmente, é uma pessoa maravilhosa. Eu quero pedir, ela é casada com um francês, ela tem 2 filhos, né, pequenos agora, e eles vivem, né, da terra, eles vivem, né, de correr atrás. O marido dela lá trabalha com horta, e ele sofreu um acidente de trabalho, gente. Sofreu um acidente de trabalho, vai ficar 6 meses sem poder trabalhar, precisando aí ajudar 2 crianças aí. Então eu peço para que vocês vão aí lá no Instagram da Mami Fruge. Eu não sei se eu consigo escrever aqui. Deixa eu escrever aqui, é Mami Fruge. Vocês procurem lá a Mami Fruge, a Amanda Vidal, que ela tá pedindo uma doação lá de qualquer coisa que vocês puderem ajudar, pessoal, porque é uma família, entendeu? São pessoas maravilhosas, pessoas do bem. Eu e ele aqui, quando que a gente pediu alguma coisa para alguma live aqui, ele? Acho que a gente nunca pediu nada para ninguém, além de likes e compartilhamentos, mas é uma amiga nossa em comum, é uma amiga de todos que também divulga informação aqui. Quem puder ajudar com qualquer coisa, gente, vocês vão lá, ajudem, por favor, a Amanda Vidal, que ela é uma pessoa maravilhosa aí. Eu venho pedir aqui de coração, com todo respeito para vocês, tá? E vamos continuar aqui com o conteúdo, tá? Desculpa, mas é importante, tá, a gente divulgar isso. E também, o que ele tinha falado também, não vamos esquecer do que está acontecendo também, né? Está acontecendo lá, os nossos irmãozinhos lá no Rio Grande do Sul estão sofrendo. A gente sabe que tem várias questões por trás disso, mas a gente não está aqui para arrumar culpado nem ficar julgando ninguém. A gente aconteceu o problema, a gente tem que resolver de alguma forma. Então, quem puder ajudar também os amigos lá do Sul que estão sofrendo, né?
por favor, ajudem, tá? E quem não sabe, tem muita gente que não sabe o que está acontecendo. Está acontecendo. Por isso que é bom falar. Teve uma enchente lá no sul, tá, gente? Então, pessoas perderam muita coisa e tá uma situação muito caótica, tá? Então, era importante falar isso aqui. Eu não tenho nada a agregar com relação ao que você comentou agora, tá? Tá perfeito. Não sei se você quer comentar alguma coisa ou se a gente pode prosseguir. Seguimos, meu bem, tranquilo. Vamos nessa. E com certeza, gente, da Mandinha, situação delicada no sul, mais ainda, né? Todas as situações que estão acontecendo aí nesse mundo. Isso tudo corrobora para mostrar o quanto também a gente está num processo de uma vibração muito desafiadora para muita gente, né? Então. Ótimo. Vamos aqui para quinta. Ó, a quinta e a sétima eu vou ter até asterisco, que foram perguntas pessoais que eu queria fazer para ti. É a seguinte: a dieta crudívora poderia de alguma forma atrapalhar nesse processo de se livrar da ansiedade, da compulsão alimentar? Ou, sei lá, uma pergunta não tem nada a ver, enfim. Não, ótima pergunta. Pode atrapalhar para algumas pessoas, sim, no sentido em que se você é a pessoa que está querendo entrar nesse padrão de dieta crua, é uma pessoa que talvez se culpabiliza muito, se cobra muito, e se ela toma qualquer escorregão no processo, ela já talvez pende para o outro lado do pêndulo, né? Vai para um outro excesso, por exemplo, pode ser uma coisa que vai contra esse auxílio no processo anticompulsão, né? Se a gente pensar no protocolo anticompulsão. Então, assim, para algumas pessoas, se ela não está preparada para transição, se a pessoa talvez não queira transicionar ou não esteja talvez num ambiente que auxilie nessa transição, se ela tiver qualquer escorregãozinho, esse escorregão pode significar uma coisa muito específica no processo de transição dessa pessoa. E pode, talvez, inclinar a pessoa a ter mais compulsão. Então, acho que, assim, todo mundo vai compreender e vai entender qual é o seu estilo de mudança. Isso vale, por exemplo, só pensar em mudanças em geral. Se for uma pessoa pensar em mudanças em geral, causa aquele friozinho na barriga, uma ansiedade, um certo desconforto até interno só de imaginar, a gente já sabe que para essa pessoa uma transição alimentar provavelmente precisa ser aos pouquinhos, paulatina. Mas se para uma pessoa que pensa em mudança, já fica super animada, já começa a visualizar de outra forma, já quer ver outras coisas, já começa a ver receitas, já pensando na transição alimentar, aí já é uma pessoa que talvez um mergulho de cabeça pode ser interessante. Então, cada pessoa vai entender qual é o seu padrão. Então, o crudivorismo, como talvez adotar essa dieta crudívora, para algumas pessoas ela pode significar ir contra e ser realmente um protocolo anti-compulsão, e para outras pessoas pode talvez significar um reafirmar daquela compulsão, de certa forma. Né? Então, pode ser que seja necessário para algumas pessoas um passo a passo, bem devagar, uma transição bem tranquila, né? Tipo, por exemplo, retirando um item por vez, não um item alimentar, né? Mas do tipo, vou primeiro retirar o sal, depois, ou primeiro retirar o açúcar, depois a farinha, depois e aos poucos nesse processo até conseguir entrar de vez. Mas conheço muitas pessoas que se deram super bem com cair de cara e nunca mais voltaram, ou pelo menos nunca mais nos últimos anos, né? Então a gente sabe que assim, todos os processos são espirais. Nunca é linear. Então a gente tem que ter muito também em mente de que é possível em alguns momentos a gente voltar para hábitos antigos, mas nunca talvez enxergar isso como uma derrota completa, como se você nunca mais, né? Ah, não, porque eu comi um brócolis cozido no vapor em algum momento, depois de isso aconteceu comigo, depois de 4 anos, 100% no cru, sem nada cozido, acabou. E eu vi assim, porque eu sou 880, né? Então eu acabei me enxergando como se fosse, caraca, acabou meu mundo. E eu entrei no processo compulsivo de comer coisas muito piores, do tipo arroz e feijão com óleo e sal e caldo quinório, não sei o que, daí comi pão, comi um monte de coisa, num processo depois de voltar, achando que eu comi o cozido lá do brócolis, o vapor, que eu acabei com todo o meu processo no crudivorismo. Isso aconteceu comigo. Então, assim, eu sinto que a gente tem que entender qual que é o nosso estilo. A partir do momento que a gente entende o nosso estilo, a gente vai entender se cair de cabeça no cru vai ser bom ou ruim. E também não só o estilo, a gente tem que entender o nosso contexto. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de ir contra a maré, né? Do tipo de ir contra o que todo mundo está fazendo, e quando se vem fazendo uma coisa diferente, acham que estão fazendo alguma coisa errada. E tem pessoas que não, que se vêm fazendo coisas diferentes e falam, é isso, se reforçam na sua diferença. Né? Então, acho que é a necessidade da gente se entender antes de talvez dizer se um estilo de alimentação específico vai ser bom ou ruim
com relação à compulsão, né? Acho que tem esse passo atrás aí. Eli, quero só te agradecer por você ter trazido a sua experiência. Acho que isso vai agregar muito para as pessoas. As pessoas, com certeza, aí vão ter muita identidade com o que você está falando. Eu mesmo tenho. E acho que esse aqui foi o ponto cume da live aqui. Você trazer essas questões aí. Da questão que você falou, né? Eu acabei de fazer um vídeo agora semana passada, né, do Go Cold Turkey ou você tapering, você ir devagar ali. Tem pessoas que e depende para que coisa também, né? Tem pessoas para algumas coisas, que é o meu caso, para algumas coisas dá certo se eu largar de vez. Tem outras que é melhor ir devagar, né? Café foi melhor ir devagar. Agora, cigarro que eu fumava, eu tenho que ser de vez, né? Algumas coisas, açúcar também, aí tem que ser de vez. Aí vai ser assim. Essa energia da cobrança, né, da autocobrança, ela é também muito ruim, né, gente? Essa energia, claro, você não vai, como eu falo com meus clientes, eu não estou aqui para te dar nada que vai ser além do que você pode, mas também eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, né? A gente tem que estar ali no meio da coisa. Então é muito disso, tá? É muito disso aí. E é isso, acho que eu não tenho nada para agregar, acho que a gente pode prosseguir, né? Tem mais coisa interessante aí. Vamos para a sexta. Quais seriam... Ó, tem todas as perguntas agora, elas têm relação, tá, gente? Quais seriam as maiores dificuldades de se manter numa dieta crudívora vegana saudável e dicas para poder se afirmar nessa dieta? Você já estava falando alguma coisa, só para complementar. Olha, eu vou aproveitar para... Desculpa te cortar. Quem quiser falar comigo, eu vi que a Vivi falou que quer falar comigo. Tanto comigo quanto com a Eli, a gente não tem essa de vaidade, não. Vocês podem falar com a gente no Instagram ou direto no Zap, né? Mas no Instagram fica melhor ali, que, né? Dependendo. O problema é que às vezes no Instagram tem gente que manda mensagens aleatórias que não agrega nada, mas enfim, né? Vocês podem falar com a gente tanto ali no Instagram, ali, no Zap, enfim, a gente é acessível, tá? Então fiquem tranquilos aí, vocês podem falar com a gente. A Bio comentou aqui, eu penso que pessoas que têm problemas com compulsão devem ter um acompanhamento profissional, com certeza. No processo de transição, super importante. Claro que nem todo mundo às vezes consegue ter, então é importante a gente ter ferramentas para poder lidar com nossos próprios meios também. E quando o meio te acha doente por isso, né? A gente pode falar disso também. Vivi aqui, já respondi. Sempre bom ouvir. Valeu, Gabriela, pelo feedback. Mari, um beijo. Desculpa, Eli, pode completar. Perdão. Não, tranquilo, eu acho que assim, de se firmar, né? Eu acredito que quando a gente pensa que a gente tem que se firmar, isso já cria um grande peso, né? Então, acho que antes de mais nada, a gente tem que abordar qualquer mudança como uma coisa mais natural quanto for possível, né? E muitas vezes levar mais leveza para o processo, porque a nossa tendência é sempre observar as mudanças e as transições e dar muito peso à palavra transição, muito peso à palavra, talvez até a própria palavra compulsão, a gente coloca muito peso em tudo, né? Então, acho que a gente primeiro tem que observar isso e conseguir trazer um pouco mais de leveza para o processo. Para além disso, assim, nessa da gente se manter num vegano mais saudável, num crude vegano e etc., eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo é a gente realmente listar, que nem você falou, dar uma olhada no mercado, começar a ver o que tem lá e fugir de tudo que é empacotado, né? O primeiro passo é isso. É um passo prático. Eu acho que isso aí todo mundo já sabe, é chover no molhado, mas é fugir de tudo que é empacotado, né? Se a gente quer realmente ter uma alimentação mais saudável, é fugir do empacotado. O empacotado, infelizmente, inclui muitas leguminosas, inclui muitos grãos. A gente tem que entender que, infelizmente, a maior parte dos cereais e leguminosas são tratados sim com glifosato, são tratados com um monte de pesticidas, e que se a gente não compra orgânico, né, a nossa tendência é estar ingerindo muitas toxinas também, talvez tantas quanto outras pessoas aí às vezes reclamam que, mas no Fruge não consigo comer orgânico e aí vou comer muito pesticida. Cara, você está comendo arroz com feijão, está comendo pesticida. Você está comendo qualquer coisa empacotada que vem aí da indústria agropecuária, né, independentemente do que né, também está comendo pesticida. Então, acho que o primeiro passo é a gente primeiro entender que tem o que a gente consegue minimizar e tem o que para a gente é mais desafiador. Então, minimizar o que é empacotado seria o primeiro passo. E aumentar, né, 90%, se possível 100%, do que consome ser da área desempacotada, do hortifruti, das frutas, dos vegetais e por aí vai, né? E
E também dá um passo no sentido de entender que quando a gente equilibra essa alimentação e a gente foca mais numa alimentação mais leve para o nosso sistema digestivo em geral, a gente também consegue equilibrar mais o emocional e o mental e todo aquele peso que vem da transição também dá uma baixada. Né? A gente consegue diminuir a nossa carga de estresse por meio do diminuir a carga de estresse da alimentação também. Eu acho que em termos de dicas para uma alimentação vegana mais saudável seria basicamente isso. Buscar não desempacotar, por exemplo, tem muita coisa no veganismo, em geral, que é vendido como, né, uma coisa legal, porque a gente foge realmente, talvez, da indústria da carne e do leite, mas que no final das contas, para o nosso organismo, pode ser até tão nocivo quanto uma carne ou um leite. Né? Então, sei lá, vide esses hambúrgueres veganos que vendem por aí, super processados, né? Vide os pães veganos, vide, né, os leites veganos e por A mais B, né? Tudo isso que é vendido que é muito processado, gente, não vai adiantar, sabe? A gente vai continuar se intoxicando. Pode ser que numa escala um pouquinho menor, de certo nível, e realmente em nível ético é possível que seja muito mais interessante a gente consumir um leite vegetal do que um leite-leite, né? Leite da vaca ou de qualquer outro animal que dê leite. Mas, no final das contas, para o nosso organismo, para uma transição saudável, infelizmente não são resposta. Né? A gente pode fazer o nosso próprio leite vegetal, comprar amêndoa, comprar semente que for e fazer em casa, por exemplo. Né? Então, acho que é a gente desempacotar menos e a gente fazer mais em casa, a gente tomar mais as rédeas e partir do zero. Em vez de comprar coisas pré-prontas, fazer em casa, né? Sempre. Então, acho que essa seria a dica que eu dou. Eu não sinto que tenha outras dicas que eu poderia dar em termos práticos. Mas na parte emocional, e até pensando que eu escrevi aqui, né? Eu acho que isso já pode ser uma coisa que eu posso abordar agora, que eu sei que teve uma outra pergunta que vai abordar isso, mas isso já pode entrar aqui agora. Eu escrevi algumas dicas no sentido de, deixa eu ver se quantas dicas são, 1, 2, 3, 4, acho que são 5, não sei. Mas que são dicas no sentido de, gente, essa transição saudável para o vegano, mas ainda sendo como se fosse um protocolo anti-compulsão. O primeiro ponto seria isso que eu falei, dos processados, a gente eliminar, né? E entender que tudo bem a gente comer cozido, mas a química do cozido é viciante. Então a gente tem que conseguir se segurar nesse sentido de que, assim, tá comendo cozido, que seja o cozido mais limpo quanto for possível, né? Um brócolis, uma abóbora, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. E não o hambúrguer vegano ou o pão com glúten, né? Buscar entender que determinados itens cozidos são mais viciantes que outros. Mas o cozido, independentemente do que é, ele tem uma química viciante. Esse é o primeiro ponto. Então, processados e cozidos, retirar, mas mesmo que a gente ingira, que a gente possa ter nesse processo de ingestão desses mais densos, um espaço que a gente tenha troca, né? E que seja um espaço de não julgamento. Né? Um espaço em que as pessoas compreendem, as pessoas trocam, te entendem, e você possa falar o que você quiser com relação a isso. Pode ser no seu relacionamento a dois, pode ser com outro amigo, pode ser num grupo que seja criado entre você e seus amigos que falam sobre alimentação e trocam. Então é importante ter um espaço em que, quando esses processados e cozidos entrarem com a sua química que já existe, que é viciante, você não agregue a sua química de culpa junto. E você entre num espaço de poder trocar e falar sobre o que você se alimentou, sem agregar uma nova química de culpa interna, porque a gente produz químicas internas também por meio do que a gente gera de culpa, de peso, de eu não devia ter comido isso, isso me fez muito mal. Isso só soma, tá? Segundo ponto, relembrar aquele ponto inicial lá da live, né? De que o alimento, ele tem a capacidade de mudar o nosso estado mental. Então, começar a observar os padrões mentais que a gente tem com determinados alimentos que a gente coloca para dentro. Né? Então, entender como se fosse uma equação. Alimento X, né, mais estado mental Y, igual a mudança X. Então, começar a observar essa equação. Né? E entender que é como se fosse um macete de videogame. Quando você começa a entender o que cada alimento faz, você já sabe exatamente o que vai fazer bem, o que não vai fazer bem e quais são os resultados. Né? E aí, leitura, que eu acho que a gente já falou disso em outra live. Uma leitura interessante é um livro chamado Pleasure Trap, do Alan Goldhammer, né? Que é tipo a armadilha do prazer. E ele fala muito sobre essa questão da dopamina. Então, isso vai ter super a ver com essa mudança de estado mental que o alimento traz pra gente, né? A gente acaba, dependendo do alimento, secretando muita dopamina. Um exemplo de alimentos muito condimentados e por aí vai. Então, é um excesso. E é o oposto de alimentos talvez gostosos, mas naturais, que vão secretar uma quantidade X de dopamina, mas muito menor. Então, a gente acaba não tendo a mesma reação e se vicia na muita dopamina, né? E tem uma dificuldade de voltar para
alimentos que secretem sim dopamina, mas numa quantidade menor, né? E aí, a terceira dica seria entender os limites e começar devagar, que é muito do que a gente já trouxe aqui, né? Então, não existir essa obrigação na transição, não entrar muito em processo de culpabilização, buscar sempre liberar esses processos de culpabilização, utilizando a primeira dica, que é aquele grupo, né, o grupo de não julgamento, o grupo de não compreensão, ou a pessoa que você troca sobre não julgamento e não compreensão e falar sobre sua alimentação. A próxima seria variar, né? Então, sair da mesmice, porque eu vejo muitas pessoas que entram no crudiveganismo ou no frugivorismo, enfim, e que começam a comer sempre a mesma coisa. E fazem sempre do mesmo jeito. E vira mesmice. E a tendência para o ser humano é que se continua na mesmice, a gente fica entediado e começa a buscar outros, né, estímulos. Porque a gente vive de estímulos hoje em dia. Então, para a gente conseguir realmente se abster desses estímulos, às vezes gera um efeito rebote, né? Então a gente tem que conseguir entender que se a gente consegue sair da mesmice, mesmo no cru, por exemplo, uma abobrinha, ela pode ser laminada, ela pode ser espiralizada, ela pode ser cortada tipo carpaccio, ela pode ser batida num molho. Tem muitas coisas que a gente pode fazer com um único item. Então, se a gente sai da mesmice e a gente varia a forma de fazer a alimentação crua ou a forma de fazer a alimentação vegana, se a gente foge de estar sempre comendo a mesma coisa, isso facilita muito. Tá? E o último, que seria preparação, a gente se planejar, né? Então, a gente comprar as coisas com antecedência, a gente ter as coisas em casa, ao invés de, tipo, não tenho nada em casa, vou pedir um iFood. Não tenho nada em casa, vou ali na padaria da esquina, vou comprar. Então, a gente se planejar, a gente comprar a quantidade suficiente de frutas e vegetais para a semana, a gente ter o suficiente para os momentos que a gente quer comer mais doce, ter mais banana mais madura, congelada para fazer um sorvetinho, por exemplo, ter a tâmara na geladeira ou ter a tâmara guardada no armário, né? Uma tâmara de boa qualidade, claro, sem conservantes, etc. Ter as frutas que sejam de boa qualidade, maduras de verdade, porque, gente, não existe crudívoro que aguente comer só fruta verde, né? Ninguém vai conseguir se manter no crudivorismo se não tem fruta de boa qualidade. Por isso que o crudivorismo é tão difícil para pessoas na Europa, né? E às vezes até conseguem ficar, mas vão ser um crudivorismo que vai sempre utilizar muitos produtos processados, né? Tipo, muito nutritional yeast, muito germinado, muitas castanhas, muito seco, para conseguir manter o paladar gostoso no cru. Então, por isso que é importante a gente aproveitar que a gente está no Brasil, né? A maioria aqui, imagino, para a gente curtir as frutas, mas bem maduras. Né? Então, se planejar, comprar com antecedência os alimentos corretos, na maturação correta, ou deixar amadurecer com o tempo, né? Por isso que é importante não comprar só uma penca de banana. Compra vários, em vários estágios de maturação, né? E eu acho que esse seria o protocolo meio, digamos, né, anti-compulsão nesse sentido, porque se a gente se prepara, e não é nada fora desse mundo, né? Às vezes as pessoas pensam, se é para ir contra a compulsão, tem que pensar em mil coisas diabólicas e maquiavélicas e coisas super diferentes. E não, é só trazer para o básico, né? A gente voltar a fazer o básico. E eu acho que seria, enfim, acho que eu falei pra caramba, desculpa ainda. Não, Mas eu acho que a não, gente perfeito. justamente buscar. A primeira parte. Você dá as dicas. Não, fala, fica à vontade. Não, eu acho que é isso, a gente tem que ir para a base, né? Então, por exemplo, até uma uva. A gente pode comer a uva inteira, a gente pode fazer suco de uva, a gente pode fazer vitamina de uva, a gente pode congelar a uva no forma de picolé ou de sacolé, ou a gente pode bater com banana. Tem várias formas de a gente fazer um único ingrediente. Então, quando a gente foge dessa mesmice, né, e se alimentando com alimentos naturais, a gente consegue realmente reverter muitos quadros nesse sentido e volta lá para aquela sua pergunta, né, que basicamente a pergunta foi como a gente manter uma alimentação vegana saudável, né? Dicas para se firmar. Eu acho que todas essas dicas, né, fazem parte aí desse protocolo que também é anticompulsão e é um protocolo veganismo saudável, né? Digamos assim. Então, acho que é isso. Gente, lembrando aqui que quando ela diz sair da mesmice e variar, não é para pegar um monte de alimento de uma vez e botar no prato para comer tudo de uma vez, não. Ela tá falando da forma, só para ficar claro, que às vezes a pessoa confunde. Não, tem que pegar um monte de coisa, milho, não sei o quê, não. Formas de fazer, né? Você mesmo gourmetizar, fazer espiralizado, fazer de um jeito, fazer um suco, é isso que ela tá falando. Então, só para as pessoas não confundir. Às vezes a pessoa, ai meu Deus, então vamos variar. Fazer que nem faz aí, né? Só faz um carnaval, um prato, não é muito bem isso, tá, gente? Não é muito bem isso. Antes da ir para a última pergunta, eu só ia falar, gente, que não sei se vocês perceberam, a questão psicoemocional é fundamental, né, para ser trabalhada. Por exemplo, você que quer desenvolver uma dieta crude, vamos supor, você é uma pessoa competitiva, até isso você vai fazer uma competição.
vai querer, não, porque o meu tem que ser o crude com não sei o quê, e do jeito tal, e eu como mais crude, entendeu? O psicoemocional tem que ser trabalhado, gente, não adianta. Então, dependendo da sua personalidade, até isso aí vai ser uma competição para você, e vai ter frustração, aí você vai, entendeu? Essa é a questão. Procurem ajuda, procurem orientação de pessoas como eu, como Eli e outros também, que viveram isso, tá, gente? Procurem, não tenham vergonha, procurem ajuda profissional mesmo, procurem um terapeuta, porque o profissional de saúde, desculpa, eu não tô aqui para ficar criticando ninguém, ele não vai saber tratar dessas questões, né? A vibe dele é outra, a gente sabe muito bem qual é a vibe, mas não é nem por maldade necessariamente, porque é a vibe do que ele trabalha e a demanda é muito grande. Entendeu? Então procurem ajuda profissional sim para orientar vocês nesse processo, tá? Vale a pena, vale muito a pena. E a última pergunta também é uma pergunta pessoal aqui também, que eu acho que ela vai ter, é polêmica, vão ter desdobramentos. E eu acho que vai ser interessante. Vamos lá, Eri. Depois eu vou te dizer por que eu fiz essa pergunta. Você deve ter ficado curioso. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Uma dieta 100% crudívora na sociedade que a gente vive hoje, ela seria algo 100%, algo realista? Emendando. Até que ponto seria legal ou não se enervar, caso não seja realista, para seguir uma dieta em especial em detrimento de outros elementos de saúde, como exercícios, como descanso, como controle emocional. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso tudo ao longo da live aí, mas eu queria te ouvir com relação a isso. Eu gosto desse tema. Eu acredito que, assim, primeiro ponto que a gente tem que observar, porque eu dizia essa coisa, né, de ser realista para a sociedade em que a gente vive, o estilo de alimentação crua. Eu acho que a sociedade em que a gente vive é uma sociedade doente. Então, se a gente for pensar numa realidade para a sociedade em que a gente vive, se for responder dentro da realidade da sociedade, vai ser uma resposta doente. Então, se a gente for seguir 100% o que a sociedade está fazendo e responder na realidade da sociedade, a resposta não vai ser uma resposta saudável, vai ser uma resposta doente, né? Então, eu acho que, assim, o primeiro ponto é esse, é a gente entender que se a gente vai seguir a realidade da sociedade, a gente não quer romper com o status quo, não quer romper com, né, o que a sociedade propõe lá fora já e quer viver de acordo com o que a sociedade vive, sendo realista com relação a isso, então não, o crudivorismo não é realista nesse sentido, no sentido da realidade doente da sociedade atual, né? Só que aqui, é claro que uma pessoa que talvez que vive muito enraizada dentro da sua sociedade, se ela começa a se inclinar para o crudivorismo, se ela começa a se inclinar para sair do que seria essa alimentação sad diet, né, que seria a alimentação standard da sociedade atual, né, em geral, que é tudo cozido, muitas coisas processadas, a maioria das coisas tem algum item de origem animal e por aí vai. Se a pessoa quer sair disso e se inclinar para um outro lado, é natural que ela vá ter que começar a pensar fora da realidade da sociedade atual. Então é por isso que tudo que a gente está trazendo aqui são vertentes que são vertentes políticas, não só vertentes nutricionais. Né? A forma como a gente se alimenta, independentemente de ser 100% cru, 90% cru, de ser 100% vegano, isso tudo foge do que hoje em dia é a realidade da sociedade. Então, acaba sendo um movimento político, um movimento, obviamente, de saúde, um movimento até social, possivelmente até artístico, se a gente quiser observar, de certa forma, por outro viés, mas é um movimento político. Então, a forma como a gente se alimenta, se a gente quer ser realista com relação ao que a sociedade vive hoje em dia, a gente não vai seguir esse meio, né? Então, o que eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui ouvindo, ou que vão ouvir futuramente essa live, que vai ficar gravada, é fazer esse questionamento interno do quanto a gente está indo a favor da maré ou contra a maré, e tudo bem ir contra a maré, no sentido de produzir uma corrente contra, e eventualmente, imagina se essa corrente contra é tão forte o suficiente para reverter essa maré para o outro lado, né? Então, eu acho que é a cabeça de fugir um pouco da realidade da sociedade. E agora, indo para o outro lado da tua pergunta, né? Do possível enervamento com relação a uma mudança de alimentação que vá muito contra o que a sociedade hoje em dia vive, etc. É um pouco parecido com o que a gente trouxe, né? Eu acho que, assim, o organismo, nosso corpo, ele é super flexível
e tem uma capacidade incrível de lidar com estresses. E às vezes há estresses que são estresses positivos, né? Que nem é, por exemplo, a hormese do jejum, né? Que a gente já conversou em outras lives. Quem quiser entender um pouco mais, vai ver as outras lives sobre jejum. Mas, enfim, o estresse de uma alimentação crua, dependendo do que a gente está falando de estresse, é claro. Pode ser, eu estou tendo estresse em casa porque, não sei, minha parceira ou meu parceiro não curte a forma como me alimento e gera muita briga. Então, isso tudo vai ter que ser avaliado a cada caso. Mas se é um estresse no sentido biológico, fisiológico, esse estresse inicial que pode acontecer e dar o que a gente chama de crise de cura, né, muitas reações no corpo, isso é natural no processo de depuração. É natural que no início a gente não se sinta 100% bem. É natural que apareçam, sei lá, coisas na pele. É natural que a gente tenha muitos gases, às vezes no início, quando a gente está depurando. Só no início, tá, gente? Não é natural ter sempre gases, tá? É natural que a gente precise de um processo de reacostumar a mente, que no início, às vezes, quando a gente está retirando, por exemplo, a farinha, o açúcar, o sal, de alguns processos até meio de deprê, isso tudo é, entre aspas, natural, que faz parte do processo de depuração. Então, a gente tem que esperar que no início, como qualquer crise de abstinência, até de coisas que realmente nos viciam, né, do sal, do açúcar e até outras drogas, é natural que a gente observe no corpo reações não muito agradáveis. E isso gera um estresse. Mas é um estresse que no médio para longo prazo dá bons resultados, né? Então a gente tem que entender que às vezes o estresse inicial, dependendo de qual estresse é esse, é um estresse, que nem o estresse da borboleta que faz força para sair do casulo, que eventualmente é um estresse que dá resultados bons. Então é sempre essa observação. Agora, o estresse social de viver uma coisa contra a corrente, o estresse talvez emocional de tá testando uma coisa que todo mundo é contra, né? Que nem talvez, acho que foi a Mari que falou alguma coisa de e se as pessoas acham, como é que foi a frase que ela trouxe ali, deixa eu tentando voltar. Mas é uma coisa no sentido das pessoas acharem que a gente está doente porque está tentando isso, ou que a gente tem um aspecto doente, etc. Esse estresse, cada um vai ter que realmente buscar entender como consegue lidar melhor. Pode ser que precise de auxílio, se realmente é terapêutico, ou auxílio de algum psicólogo nesse processo, ou pode ser que não, né? Mas comunicação clara, eu acho que é super necessário nesses processos também, se está gerando estresse emocional ou social, né? Ter comunicação clara com as pessoas facilita muito. Mas, no geral, eu acho que, me alongando pra caramba, eu acho que é isso, é consistência, né? Eu acho que a gente, quando a gente está buscando fazer uma transição, indo contra o que é a realidade da sociedade atual, a gente manter uma consistência para a gente é o que traz mais saúde, né? Então, enfim, sem buscar a gente agregar mais estresse, né? Então, é a gente buscar a gente mesmo, entender de onde está vindo esse estresse que está sendo causado, que tipo de estresse é esse, se é social, se é político, se é interno, fisiológico, se é um estresse emocional, e a gente ir mitigando dentro das poucas coisas que a gente já trouxe aqui, que eu acho que na verdade foram poucas e muitas, né? E ir trabalhando cada um desses lados aí vão aparecendo pra gente. Maravilha. Caramba, eu acho que essa live aqui, com tudo respeito à imunidade, foi uma das melhores que a gente já fez. Está no top aí. Por que eu te fiz essa pergunta? Né? Eu queria colocar uma questão aqui. Eu tenho reparado que, talvez você tenha reparado isso também, que há um movimento, né, como você falou, um movimento político, que às vezes tem pessoas que estão adotando o crudivorismo aí até um tempo e tal, mas eu fico percebendo que é aquilo, a personalidade ou o psicoemocional que tem que ser trabalhado. Pessoas que, porque estão comendo mais cru e tudo mais, elas estão se colocando meio que num patamar elevado, como se ela fosse santo, beato, purificado, e a outra, não, ela não fala diretamente, mas tu vê pelo gesto, pelo traquejo, pela forma, entendeu? Então eu acho que isso tá machucando o nosso movimento. E tipo assim, gente, e aí cria a peixe do terror. Aí agora inventou a palavra terrorismo nutricional, mas isso aí é um contra-ataque ao movimento. Porque na verdade terrorista é o sistema, terrorismo nutricional. Mas acabou pegando a peixe. Então eu tô tentando ter, inclusive, na verdade isso merecia um tema de live e isso é até um papo de conversa pessoal nossa, né? Cara, eu ando refletindo sobre muitas coisas, sabe? Com relação a isso tudo aí, tem muito a ver com isso que eu tô falando agora. Essa questão de que, tipo assim, esse
tipo de postura, ela acaba afetando muito o nosso movimento, né? Cria tipo eu tô aqui, você tem que me alcançar, uma coisa meio doentia, quando na verdade essa não é o escopo do movimento. O escopo do movimento é que as pessoas tenham mais saúde e ninguém quer oprimir ninguém aqui. Você já tem muita coisa para resolver, é dinheiro que tem que correr, infelizmente, a sociedade do capitalismo, vários processos cometidos de vida. A alimentação, gente, tinha que ser a coisa básica, assim, entendeu? Acabou ganhando uma conotação, as pessoas estão se envaidecendo por causa disso. O capitalismo também está envolvido com isso, né? Tem a escola da nutrição, tem uma série de coisas que a gente sabe muito bem. Mas, gente, a alimentação é a base. E o que a gente quer aqui no fundo, é simplesmente que vocês mudem a relação com os alimentos. Tá, alguns vão se tornar crudívoros, outros não. Seria legal se todo mundo se tornasse. Mas só de você mudar a relação com o alimento... E por que eu tô dizendo isso, gente? Eu escolhi estar comendo uma alimentação, tá? Eu não sou hoje 100% crudívoro, mas mais crudívora. Mas, tipo assim, eu vou falar pra vocês, gente. Quando eu ainda era carnívoro e comecei a fazer jejum, a minha saúde já melhorou. Você entende? Claro, eu quero muito que você, se puder, pare de comer carne e que você tenha uma dieta pelo menos mais próxima de uma vegana baixa em gordura e minimamente crua, minimamente cozida. Mas eu já melhorei minha saúde assim. Porque esse corpo aqui é maravilhoso, né? Ele resistiu à escravidão, tá resistindo aí à inoculação, tá resistindo a vacinas, medicamentos, várias coisas. Desculpa, falei a palavra, mas falei mesmo. Tá resistindo a várias coisas. Então, gente, ninguém que quer oprimir ninguém. Eu não quero que as pessoas se sintam oprimidas. Porque eu fico vendo nos comentários, as pessoas, ó o terrorista aí, não quero que vocês tenham essa imagem. É aquilo que eu acabei de falar. Ninguém aqui tá pra cobrar vocês de uma coisa surreal, mas também ninguém vai ficar passando a mão na cabeça. A gente tem que ser realista, gente. Eu gostei muito da resposta da Eli, que ela mostrou mesmo o que ela pensa, da forma como ela pensa, e é isso mesmo. Parabéns por isso. Mas ninguém quer. É difícil, é difícil. É difícil. Você acha que você consegue me entender? Ninguém quer oprimir ninguém, tá, gente? A gente quer o melhor para vocês. Porque tem muita coisa para vocês resolver na vida. É muito problema, é relacionamento, é isso, é aquilo. A alimentação tem que ser o básico. O básico do básico do básico. Então é o que eu falo aqui. Se eu pudesse fazer um cartaz, se você puder fazer pelo menos uma dieta próxima de uma vegana, baixa em gordura e 70% a 80% pelo menos crua, já tá bacana. Pra caramba! Caramba, você não tem noção. E com isso, se você respeita, que também é importante, sono, se mantém em atividade, procura minimamente um equilíbrio emocional, cara, isso aí já vai estar bacana. Porque na figura de um terapeuta, desculpa estar me esgotando aqui, eu tenho que muitas vezes, tá, eu tenho minha crença, eu tenho minha ideia, para mim o mundo seria vegano, crudívoro, perfeito. Mas eu tô aqui, tanto eu quanto Eli, resolver o problema da pessoa de alguma forma. Porque a alopatia é o quê? A alopatia é isso, em tese. Acaba sendo uma coisa muito danosa, mas eles estão ali para resolver um problema. E eles não são 100% inúteis no sentido de que numa emergência você vai precisar de um acolhimento. Né? Você vai precisar, e que bom, gente. Vocês vão precisar de um acolhimento. Claro que isso poderia ser feito de outra forma. Mas vocês vão precisar de um acolhimento. Claro que isso se tornou uma coisa massiva. Então, na figura do terapeuta aqui, a gente precisa tentar resolver o problema da pessoa de alguma forma. Aí me chega uma pessoa com uma dieta totalmente bagunçada. Eu sei que eu errei muito isso como terapeuta. A pessoa com um estilo de vida totalmente enervante. E eu já, não, coma tudo cru, faça isso, faça aquilo. Claro, é o certo a falar? É o certo. Mas eu estou na figura de um terapeuta. Eu não posso chegar, gente, sabe, eu tenho que resolver, porque tem muita gente também que está aí falando, né, os cobradores. Não, mas que absurdo, tá comendo cozido, que absurdo, falou da carne, tá? Que absurdo, né? Não, gente, eu não como carne e eu sou contra o consumo de carne, mas caramba, eu tenho que tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Vocês entendem? Então não é questão que eu tô sendo hipócrita, claro, tem muita gente que é hipócrita, mas não é, claro, a gente está sempre revendo nossos princípios, nossas coisas, mas eu preciso tentar ajudar pessoas de alguma forma. Então, às vezes, eu sei que não é o mesmo Daniel que chegou aqui falando imperativo, não sei o quê, mas a gente vai amadurecendo com o tempo. Então, eu já estou aí 4 anos como terapeuta e eu estou vendo isso, gente, sabe? Estou revendo muitas coisas, sabe? Eu quero tentar ajudar, mas é aquilo, não tem como passar a mão na cabeça. Então, inevitavelmente, daqui a pouco eu vou voltar. Vocês repararam? Ó, no vídeo. Às vezes, agora eu tô sendo legal, mas vira e mexe eu vou lá e faço alguma coisa polêmica. Porque inevitavelmente eu vou ter que voltar a bater, porque a guerra tá aí, gente. A guerra é constante. E como o Bob Marley falou, que ele voltou a cantar lá depois que foi atirado nele, né?
Os homens que estão querendo mal as pessoas desse mundo, elas não descansam. Elas não descansam, o mercado está ali. Então a gente não vai descansar. Eu não vou descansar, gente. Eu vou continuar. Eu posso suavizar? Posso. A plataforma é minha? Não é. Mas eu vou vir e mexe aqui, tá? Porque todo dia incansável, porque é uma guerra. É a realidade. Desculpa o desabafo. Eu acho que é um tipo de conversa que geralmente eu e a gente tem no pessoal. Mas eu quis trazer isso aqui para vocês, tá? Como eu tô pensando, que o trabalho vai evoluindo. Quero te agradecer. Eu tô cansado de falar. Eu acho que essa aqui foi uma das melhores lives que a gente fez, na minha opinião. Foi perfeito todas as suas intervenções. A live vai ficar gravada. E vou abrir espaço aí para você falar o que quiser, comentar o que quiser. Se quiser criticar também o que eu falei, também tá tranquilo, tá tudo bom, a gente é amigo. A amizade não vai terminar. E é isso, tá? Obrigado por mais uma live e até a próxima. Gratidão, querido. Gratidão a todo mundo, né, que esteve aí com a gente. Eu acho que foi incrível mesmo, né? Abordamos bastante coisa, deu pra gente cobrir um terreno bem grande, bem vasto. E eu concordo, eu acho que a gente está vivendo num espaço atualmente meio de guerra, em todos os sentidos, né? A gente vide Sul, o que aconteceu no Sul, vide o que está acontecendo na sociedade em geral, vide justamente sim, né, os dardos inflamatórios aí que todo mundo tomou nesses últimos tempos aí, né? Ou todo mundo não. Enfim, a maior parte das pessoas, todo mundo não, porque eu não tomei, né? Acho que você também não. Então, enfim, a maior parte das pessoas tomaram. Então, a gente está vivendo num momento de guerra vibracional, né? Então, é desafiador em alguns momentos, a gente vai perder sono em alguns momentos, noites mal dormidas, que nem eu falei logo no início da live, né? Questões que vão acontecendo para cada um. A gente vai estar sempre enfrentando desafios, isso eu falo para todo mundo, né, gente? Não esperem que vai ser mil flores vocês entrarem no cru de fruge. Vai vir muita coisa, vão vir muitos ataques, porque quanto mais a gente volta para o natural, mais a gente consegue perceber os erros que estão rolando lá fora. Quanto mais a gente tira esse véu anestésico do alimento que é nocivo, e lembrando que, infelizmente, sim, sal é anestésico, açúcar é anestésico, farinha é anestésico, né? Tudo isso que a gente coloca que, de certa forma, estimula demais o organismo é anestésico. Quando a gente começa a retirar os véus disso, né, a gente começa a enxergar melhor o que está acontecendo, né, em todos os sentidos. E quando a gente enxerga melhor, de certa forma, não é que a gente vai começar a dar mais ênfase, a gente começa até a tirar a ênfase da guerra que está acontecendo. E aí, às vezes, eu vejo muitas pessoas na minha família falando: ah, mas você não fica vendo o jornal, você não acompanha o que está acontecendo nos lugares. Cara, eu vejo algumas coisas, eu não sou 100% alienado. Mas o quanto a gente vai estar ajudando, vibrando também naquilo, né? O interessante é a gente começar a criar vibrações positivas para o outro lado. Começar a criar interações que causem vibrações positivas para outros lados. Essa live é a intenção disso, né? E outras lives, e o conteúdo do Dani, meu conteúdo. O conteúdo é a intenção da gente talvez despertar um pouquinho, né, desse torpor que rola. Porque bem ou mal, a gente pode não enxergar, mas o alimento, da forma como ele é vendido, empacotado, independente do alimento que é, tá? Empacotado, é pão e circo. A gente tem que lembrar que tudo que está rolando é pão e circo. Então, eles estão deturpando a nossa atenção, levando para o outro lado, para a gente não enxergar e não trabalhar e não reivindicar o que de verdade está acontecendo, né? Então, e aí alguém perguntou do aipim cozido e da aveia e etc. Eu vi que subiu e a gente não conseguiu abordar isso. Não vou entrar nos méritos disso, tá? Mas a gente tem que lembrar de onde está vindo isso tudo, né? Claro, o aipim cozido, se você produziu na tua terra, comer de vez em quando, tranquilaço. Não consumam direto, não consumam todos os dias, se possível. Tá? Dependendo do que mais você come. Se você come aipim uma vez por dia, uma quantidade legal, acabou, não tem problema nenhum. Mas se sua alimentação tem outros itens que são inflamatórios, talvez o aipim todos os dias, o aipim cozido, né, rotineiramente, não vai ser o ideal. Então depende de pessoa para pessoa. E com relação à aveia, não indico aveia para ninguém. Né? É um cereal. O cereal não faz parte da alimentação humana. É claro, se você consome uma vez ou outra, alguém fez para você um biscoitinho de aveia, sem açúcar, só com tâmara, exemplo, tá? Ok, você comer isso de vez em quando, esporádico. Mas isso fazer parte da rotina, né? A gente volta para o pão e circo. Porque quanto mais eles dão para a gente o alimento que não é nosso, que não deveria fazer parte do nosso sistema fisiológico biológico, mais a gente volta a ser anestesiado, né? De certa forma. Então a gente conseguir retirar essa capa, esse véu, e a capa também é muco, né? O quanto mais a gente cria muco no corpo, a gente também está se anestesiando. A gente consegue realmente enxergar a verdade. E a verdade não é num sentido tipo, a verdade política, não, é a verdade da essência.
A gente não está aqui para ser blindado por esse monte de guerras que estão acontecendo. Nossa essência não é pensar na guerra, nossa essência não é pensar na política. Nossa essência é outra, ela vai muito além disso, muito além dessa capa humana que nós todos vivemos aqui, né? Então, a nossa realidade humana, dos nossos problemas humanos e terrenos, é rasa. A gente consegue, às vezes, mergulhar mais se a gente volta para uma alimentação que é uma alimentação mais limpa e a prática do jejum, que o Dani já trouxe aí. Eu acho que fica nisso. A gente pode realmente marcar outras lives com temas parecidos. Adorei bastante, foi bem legal. Gratidão aí, Dani, pelo espaço. Você achou do horário? Eu gosto muito desse horário. Eu gosto desse horário, eu gosto de 2, 3 horas da tarde. São horários que eu gosto. Chegou a bater 30 aqui, né? Até que foi legal, foi bacana, né? Então, é isso. A gente vai fazer mais lives, tá, pessoal? Obrigado aí, Eli. Pessoal, se precisarem de ajuda, independentemente da dieta de vocês, da forma como vocês se alimentam, para melhorar a alimentação. Ah, não, mas eu quero ser crude, não sei o quê, mas como é que eu posso melhorar a minha alimentação? Então, aqui não é um... Claro, a gente vai militar sempre aqui, pro crude e tal, mas a gente está aqui para ajudar. A gente tem como ajudar vocês. Procura um atendimento, procura atendimento da Eli, que a gente tem condições de ajudar você. Porque às vezes vive uma vida corrida, trabalha no escritório de advocacia, sei lá, ou a gente vai arrumar formas de você ter uma alimentação que mais, como a gente fala, você tem muita demanda, você tem muito gasto de energia, então a alimentação ela tem que fluir para você. Então se você precisar de ajuda didática, que a gente pegue na mão ali, a gente vai pegar, tá, gente? É importante, tá? Vale a pena. É muito melhor que pagar aí R$ 1.000 numa consulta, R$ 500 numa consulta. Seja, veste a sandália da humildade, tá? E procura uma ajuda, tá? Terapêutica, a gente tem condições de te ajudar. A gente já tá aí, eu pelo menos tenho 4, talvez ele esteja um pouco mais, já uns 5, 6 anos aí, na terapêutica. Então a gente já lidou com todo tipo de gente, demanda e loucuras e não sei quanto. E aí a gente vai aprendendo com a experiência. Então, nós somos a pessoa, com certeza, falo com tranquilidade, que pode ajudar você, tá? Nós somos Mudança Alimentar. Obrigado, Eli, pela live. Desculpa não ter podido responder todas as perguntas. Pode falar com a gente no privado que a gente responde, tá bom? É isso aí, gente. Isso aí. Obrigado, Eli. Mente livre, corpo livre. Beijo pra todos. Gratidão, gente. Beijo, Dani.